Lamentações 3, verso 21, e eu vou ler o 22 também, tá bom? Diz assim: Disto isso recordar-me-ei na minha mente, então hei de esperar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não falham, elas são novas todas as manhãs. Grande é a tua fidelidade, o Senhor é a porção da minha alma, então esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Aleluias. Glória a Deus. Então, meninas, agora eu quero que vocês abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 27. E odiou Esaú a Jacó pela bênção com seu pai tinha abençoado. Agora, pois, meu filho, obedece à minha voz, te levanta. Aliás, desculpa, eu tô meio... Deixa eu ler aqui o 41 todo, eu já pulei para o 42. Deixa eu ler de novo. E odiou Esaú a Jacó pela bênção que o seu pai lhe tinha abençoado. E Esaú disse em seu coração: chegarão os dias de luto de meu pai, e então eu matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciados a Rebeca as palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar Jacó, seu filho menor, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a respeito de ti com o propósito de te matar. Agora, pois, meu filho, obedece à minha voz, te levanta e fuja a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe a irritação do teu irmão, até que se aplaque a ira do teu irmão contra ti, e se esqueça do que lhe tens feito, e então mandarei trazê-lo de lá, porque seria eu desfiliada de vós ambos no mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, com estas filhas desta terra, para que me servirá a vida? Então Isaque, versículo 28, capítulo 28. Então Isaque chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. Levanta-te e vai para Padarã, a casa de Betuum, pai da tua mãe, e toma ali mulher das filhas de Labão, irmã da tua mãe. Pronto, vou parar por aí. Então a palavra do Senhor diz, nesse capítulo, essa parte que eu li, é mais ou menos depois que Jacó, ele rouba a bênção da primogenitura do seu irmão Esaú. E aí a sua mãe fica sabendo que seu filho Esaú quer matar o seu filho Jacó. E a Bíblia fala nesse texto que a ira de Esaú subiu, né? Porque desde o princípio, desde o ventre de Rebeca, havia ali uma luta para que aquela bênção, aquilo que ele estava querendo, aquilo que Jacó tanto sonhava, não pertencesse a Esaú, mas pertencesse a ele. Então, naquele momento, quando há uma distração, quando Rebeca fica sabendo que Isaque vai abençoar Esaú, vai liberar ele, a bênção da primogenitura. O que é que ela faz? Ela avisa Jacó e diz assim: olha, deixa eu te falar, hoje o teu pai vai abençoar o teu irmão, mas olha, você faz um guisado, coloca no teu, Jacó não tinha pelo e Esaú era muito peludo, se veste de um animal de pelo assim, coloca sobre os teus braços, para que aquele cheiro de caça, porque Esaú era da caça e Jacó era mais do lado, de fazer as coisas de dentro de casa. Então faz isso e você pega a bênção do seu irmão. Então, estimulado pela mãe dele, ele foi lá no pai dele e pegou aquela bênção para ele, aquilo que não pertencia a ele.
E quando o seu irmão ficou sabendo, começa aqui essa peleja. A mãe fica querendo dizer, e agora o meu filho vai matar o meu outro filho. Não, eu vou ter que falar para ele. Eu vou falar para ele fugir para a casa do meu irmão e pegar uma mulher ali na casa do meu irmão, uma das minhas sobrinhas para casar, porque ele não pode casar com as filhas de uma outra cidade, porque é muito ruim para mim. Então ela faz todo esse planejamento e diz para o seu filho, olha, vai. E aí Jacó, muito obediente, fugiu para este lugar. E aí, depois que Isaac dá a bênção para ele segue a jornada. Aí no verso 10, diz assim, e partiu, pois, Jacó de Betseba e foi a Harã, e chegou a um lugar e dormiu ali, porque já o sol se havia posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por seu travesseiro e se deitou naquele lugar. Ele pegou uma pedra, pensa você, pegar uma pedra e fazer a pedra de travesseiro. Você ia ter um sono tranquilo? Gente, se a gente não dorme com o nosso travesseiro da nossa casa, às vezes é uma resenha para dormir, não sei se é só eu. Mas eu tenho dificuldade quando eu vou ministrar fora, quando eu vou passar dias fora ministrando, quando eu vou ao Brasil, quando eu vou para algum lugar, que eu saio da minha rotina, que eu saio da minha casa, por causa do meu travesseiro, eu não consigo muitas vezes ter uma noite de sono. Então a palavra diz que ele pegou uma pedra e a fez de travesseiro. Então, quando ele estava deitado ali naquele lugar, e ele saiu da terra dele com o nome de quê? Usurpador, traiçoeiro, aquele que roubava a bênção, aquele que pegava aquilo que não era dele. E ele pega uma pedra, o cara estava tão destruído, ele pegou a bênção, mas não havia paz no coração dele. Por que adianta você pegar algo que não é seu para satisfazer o seu ego, mas não ter paz? Então ele pega aquela pedra e repousa naquela pedra. De repente, quando ele pegou aquela pedra e repousou a sua cabeça, ele dormiu. Pensa, literalmente ele dormiu. E naquilo que ele dorme, a palavra diz que ele teve um sonho. Olha o que quer dizer o sonho dele. Verso 12. E sonhou, e eis que uma escada que estava apoiada na terra, cujo topo tocava no céu. E eis que os anjos de Deus que subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava no alto dela, o qual disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitada, lhe darei a ti e a tua descendência. E será a tua descendência como o pó da terra, e te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua descendência. Olha para você ver o verso 15. E eis que eu sou contigo, te guardarei por qualquer lugares que fores, te farei tornar para esta terra, porque não te deixarei até que tenha completado o que eu tenho falado. Ou seja, no sonho dele, no sonho do usurpador, no sonho de alguém que estava fugindo com medo, amedrontado, no sonho de alguém que tinha falhado, no sonho de alguém que tinha errado, aparece o Senhor em uma escada, lhe fazendo uma promessa, com o homem deitado a cabeça em uma pedra, num lugar não confortável. E quais foram as palavras do Senhor? Ele disse, olha, eu estou contigo, eu vou te guardar, eu vou te fazer retornar a este lugar, e até que tudo isso seja completo em tua vida, eu não te deixarei. E aí a vida de Jacó prossegue, Claudinha. Só que ele pegou aquela pedra. Ele pegou aquela pedra, jogou azeite na pedra e colocou o nome daquele lugar Betel. Aquela pedra a qual ele tinha repousado a sua cabeça, ele passou a chamar Betel. Você quer ler comigo? Leia comigo.
Olha para você ver. E despertando Jacó do seu sono, disse: certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E tive medo e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. E se levantou Jacó cedo pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro. Aonde é que fica a tua memória? Aonde? Aqui, ó. Nessa região. O cara pega a pedra. Coloca em sua cabeça. Depois ele pega, minha amada, aquilo que ele colocou em sua cabeça para repousar, e levanta um altar. Vocês estão entendendo de onde vêm as nossas memórias? E aí ele disse: esse lugar será chamado a casa de Deus. E a Bíblia diz: e levantou Jacó cedo pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e pôs por coluna e derramou o azeite em cima dela. Ou seja, as tuas memórias são colunas de sustentação. As memórias que Deus te dá, que você está construindo nele, são torres. A Bíblia fala que o que ele fez com a pedra? E ele colocou a pedra como coluna. O que significa a coluna em uma estrutura? Aquilo que sustenta aqui o teto, aquilo que sustenta o edifício. Ou seja, ele pegou a sua memória e criou um altar, e do altar ele criou, aleluia, um lugar para ser chamado casa de Deus. As tuas memórias estão escondidas na casa de Deus, e a sua vida prossegue. E aí ele chega na casa do seu tio Labão, e ele encontra ali uma moça muito linda chamada Raquel, o mesmo nome que eu. Toda Raquel é linda. E ele se apaixona por aquela mulher. E o seu tio diz assim: olha, não, você vai ter que trabalhar para mim 7 anos. E aí Jacó trabalha 7 anos, e no final dos 7 anos, o seu tio Labão, em vez de entregar a Raquelzinha linda, ele entrega uma não tão bonita como Raquel, Lia, porque ela tinha nascido primeiro. A Bíblia fala que ela era vesga dos olhos. Mas Lia tem uma história linda. E não é sobre a aparência, era sobre aquilo que ela guardava no coração dela. Enquanto Raquel era idólatra, Lia era devota. Então, muitas vezes, a aparência não serve de nada. O importante é realmente aquilo que tu guarda no teu coração. Mas isso eu já preguei aqui e eu vou pregar de novo outras vezes. Então ele trabalha 7 anos e ele casa com Lia. E Lia começa a gerar. Mas ele não esquece de Raquel. Ele não esquece daquela menina linda, daquela menina maravilhosa. E aí o sogro dele fala assim: olha, você vai trabalhar por mais 7 anos. E depois que você trabalhar por mais 7 anos é que eu vou te dar a que você quer. Aí ele trabalhou por mais 7 anos para ter Raquel. Ou seja, 14 anos para conquistar a mulher que ele realmente queria e amava. E ele casa com Raquel e ali ele começa a ser próspero. Ali ele começa a ter muitos gados, a terra dele fértil. Por quê? O Senhor disse que seria com ele. Eu estarei contigo. Ou seja, você vai precisar passar por algumas coisas para trazer a sua memória, trazendo à sua memória sempre aquilo que vai te dar esperança. Então o cara era chamado de usurpador, mas ele precisava trocar essa história, ele precisava mudar essa história, ele precisava ser transformado pela história. Ele tinha uma palavra de esperança, que era o sonho, mas ele precisava reconstruir a sua história. Ele precisava voltar para a terra que o Senhor tinha dito para ele, mas de uma forma diferente. Ele precisava voltar para aquele lugar de uma maneira diferente, para que as pessoas olhassem para ele, pastora Bruna, de uma maneira diferente, para que as pessoas olhassem para ele e vissem ele de uma forma diferente.
Mas ele precisou aprender com aquilo mesmo que ele tinha feito com o seu irmão. Ele precisou aprender sendo ultrapassado pelo seu sogro, sendo usurpado pelo seu sogro. Porque quando a gente está construindo memórias em Deus, Ele não tira o estágio da preparação das nossas vidas. Ele não tira as dores, Ele não tira as frustrações, Ele não tira os processos de perca, Ele não tira, não, na verdade, Ele quer nos aperfeiçoar para resgatar aqui em Betel. Tudo que o Senhor queria que Jacó tivesse em sua memória era Betel. Todas as vezes que o Senhor te faz uma promessa e você guarda ela no seu coração e você pergunta para Deus: Senhor, aonde está aquela palavra que tu me dissesse em 2010? Aonde está aquela palavra que tu me dissesse quando eu entrei na igreja? Que tu falasse, eu lembro até o dia, eu lembro a roupa que eu estava, eu lembro quando fulano estava assim, assado, eu lembro de tudo. Aonde está, Senhor? O Senhor diz para mim e para você: a palavra e a memória que eu criei na tua vida ainda continua no mesmo lugar. Ela está em Betel. Nós precisamos nos ser transformados para alcançar Betel. E ele, nesse período, olha, você pode ter certeza, quando o profeta diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque grandes são as suas misericórdias. É porque a misericórdia do Senhor, ela acompanhou um usurpador para ter uma troca de identidade. Foi exatamente isso que o Senhor estava fazendo. O Senhor está dizendo assim: olha, você vai trazer à memória sempre, quando você estiver lá na casa de Labão, o que te dá esperança. Mas você não pode esquecer que a minha misericórdia, ela foi com a tua vida, Jacó, para transformar a tua história, para tu voltar para Betel de uma forma diferente. Existem coisas dentro de nós que precisam ser trocadas. Existem coisas dentro de nós que precisam ser ativadas. Mas eu quero falar para vocês que as memórias que nós criamos com Deus não é para nos levar ao lugar que Ele já nos tirou, não, tá? Jacó precisava voltar para o lugar, mas de uma forma diferente, porque havia uma promessa. Não era só apenas para a vida dele. A promessa começou com seu avô Abraão. Ele precisava voltar para cumprir aquilo que o Senhor tinha prometido. Quando o Senhor aparece a Jacó em sonho, ele diz: eu sou o Deus de Abraão teu pai, de Isaac, e eu sou o teu Deus. Abraão seu avô, não, Abraão teu pai. Ele fala aqui, a palavra fala pai. Ele fala Abraão pai, Isaac, ele fala isso. Ou seja, ele estava lembrando que ele precisava voltar, mas de uma forma diferente. Ele precisava voltar para um lugar diferente. Tem memórias que você vai ter que ser deletado da sua vida. Deus queria deletar, sabe o que é da vida de Jacó? Que ele era um usurpador. O Senhor queria deletar da vida dele que ele era um traiçoeiro. O Senhor queria deletar da vida dele que ele era um invejoso. O Senhor queria deletar da vida dele aquilo que ele tinha feito com o irmão dele, porque não eram bons frutos. Então o Senhor precisava dizer assim: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu fui com teu avô, eu fui com teu pai, agora eu sou contigo. Eu preciso resgatar aquilo que eu fiz, que eu prometi para o teu avô. Eu preciso resgatar isso em você, mas para isso você vai ter que passar pela casa de Labão. Mas na casa de Labão você nunca vai esquecer de Betel. Quando você quiser esquecer de Betel, eu vou trazer à memória a misericórdia e a graça que te acordou, aleluia, que te botou para dormir naquele travesseiro de pedra, lembrando verdadeiramente quem tu és. O Senhor queria trocar a identidade daquele homem. Deus quer fazer, sabe o quê? Ele quer trocar a tua identidade para resgatar a verdadeira memória.
Muitas pessoas perderam a identidade porque vivem de uma memória que o Senhor já apagou. Olha, o pecado ele joga no mar do esquecimento. Mas a promessa não. A promessa ela fica de pé. O pecado ele joga. Mas a promessa ela fica de pé. Ela fica de pé. Ela fica de pé. Aquilo que tu era, Jacó, eu quero jogar fora. Aquilo que tu saísse correndo, eu quero apagar com a borracha. Agora aquilo que eu vou construir na tua vida, isso não, isso está de pé, permanecerá de pé. Oh, rabassudere cantarabassaias. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem coisas nas nossas vidas que elas têm necessidade de ser resetadas para alcançarmos o que verdadeiramente está à frente de nós. O coração de Jacó, desde o ventre da mãe dele, era querer aquilo que não pertencia a ele. Ele precisava recriar aquele caminho de volta para a casa dele, mas de uma maneira diferente. Ele precisava voltar para aquele caminho, mas de uma maneira diferente, sabendo que a misericórdia e a graça o acompanhou. Sabendo que a misericórdia e a graça o sustentou. Eu quero perguntar para você nessa noite: aonde está Betel em tua vida? Aonde? A palavra aquela canção que a gente cantou aqui falava assim, olha, eu aprendi, como é? Da mesa. Eu só te conheci quando eu aprendi a descansar. É isso? Eu só te conheci quando eu aprendi a descansar. Como foi que Jacó estava? Jacó estava dormindo quando ele escutou o que Deus tinha para a vida dele. Ninguém descansa em cima de uma pedra tranquilo. Existirão dias que para você resgatar o que o Senhor tem para a tua vida, você vai ter que aprender a descansar em cima da pedra chamada Betel. Existirão dias que você vai ter que pegar a pedra mais dura da tua vida, deitar no meio do caminho e conhecer a Deus. Aquele momento que o Senhor se revela para Jacó em sonho é o momento que Jacó está conhecendo a Deus. Sabe por quê? Quando você conhece o propósito de Deus, você conhece Ele. Porque o propósito passa a habitar dentro de ti. Ele ficou tão temeroso que ele disse, aqui é a casa de Deus. Ele reconheceu, aqui é a casa de Deus. Eu tenho que levantar um altar neste lugar, porque aqui é a casa de Deus. Eu estava completamente perdido. Eu vim no meio do caminho, talvez ele foi correndo. Talvez ele saiu correndo da casa do pai, da casa da mãe, com a bênção do pai. Mas naquele lugar de descanso, através do sonho de Deus, ele conheceu a Deus. Olha que profundo. Quando ele descansou, ele conheceu a Deus. Porque conhecendo os planos dele, você conhece ele. Eu não vou me delongar nessa noite, mas eu quero dizer algo para você. Passaram-se os anos. Ele estava próspero, Nath. Aí o Senhor deu uma estratégia para ele. Olha, está na hora de você voltar. Jacó, está na hora de você voltar. Mas olha, agora tinha Labão na história. Sempre vai existir Labão para prender a tua memória. Vai existir um Labão querendo prender a tua memória, querendo prender você de voltar para onde Deus te criou, para onde Deus te formou. Mas eu quero dizer nessa noite que Labão vai ter que reconhecer que Deus é na tua vida. Labão vai ter que reconhecer que a bênção está sobre ti. Labão vai ter que reconhecer que ele não te deixou em nenhum minuto. Só houve prosperidade na casa de Labão porque Jacó estava naquele lugar. Oh, quem tem memória atrai as bênçãos do Senhor para o lugar. Quem tem memória, oh, aleluia, atrai aquilo que está mais profundo para o lugar. Labão não queria deixar Jacó ir porque Jacó trazia a prosperidade para a casa dele.
Mas a memória de Jacó não era construída na casa de Labão. A memória de Jacó era construída em Betel. A casa, o Senhor disse no sonho, você vai. O Senhor disse, você vai para lá, mas você vai voltar. Que loucura! Você vai, mas você vai precisar voltar. Tem pessoas aqui nessa noite que estão dentro da casa de Labão, mas o Senhor está dizendo, volta. Volta, porque em Betel tem cura. Em Betel tem troca de identidade. Em Betel tem, firmação de propósito. Em Betel tem palavra cumprida. Em Betel você vai rever o seu irmão e ele vai te olhar de uma forma diferente. Em Betel as pessoas vão reconhecer que Deus trabalhou em ti. Em Betel as pessoas vão ter que ver que você não é mais o mesmo. Em Betel as pessoas vão ter que reconhecer que os anos passaram. Oh, aleluias, mas o Senhor foi contigo. Oh, Deus está dizendo para ti, você vai voltar para Betel, mas você não vai voltar com a marca de Labão. Você vai voltar com a marca do Todo-Poderoso. Você vai voltar com a marca daquele que trocou a tua identidade, daquele que mudou o teu nome, daquele que disse, te chamam de usurpador, mas eu te chamo de Israel de